Beleza? Bom, hoje eu queria levantar aqui com vocês uma sequência de aulas do poliedro que trata do que o poliedro chama de níveis de expressão, né? São questões de interpretação, e aí eu peguei algumas questões diferentes da que o poliedro pôs para a gente lá para resolver. Eu peguei aqui principalmente questões da FUVEST e da Unicamp. E o que a gente entende aqui por níveis de expressão? Então, só para a gente se localizar, isso daqui está lá na apostila 3, entre as aulas 20 e 22. E aí eu queria chamar a atenção de vocês para o seguinte: quando a gente fala de questões de interpretação, a gente está falando de correlacionar significados e sentidos, né? E aí existem alguns conceitos que são importantes, alguns conceitos sobre os quais a gente já falou, outros que vão aparecer aqui, que não são novidade, e outros que são novidades para a gente, né? Então, quando a gente fala de questões de interpretação, existem níveis de interpretação. O nível mais básico é aquele que a gente chama de significado, né? E o que é o significado? É o conceito que está por trás de alguma expressão, de alguma palavra, de alguma frase, de alguma imagem e assim por diante, né? E aí a gente vai ver que essa questão do significado está ligada à ideia de um sentido interno, né? E ela pode estar ligada tanto a questões semânticas quanto a questões fonéticas, né? Quando a gente fala de poesia, a gente sabe que questão fonética também tem significado, né? E o que a gente chama então de sentido? São diferentes, são coisas diferentes. O significado é o que o texto quer dizer. E sentido é o efeito que ele produz nos leitores, né? Então vocês já devem ter visto muitas vezes questões de vestibular que pedem para a gente falar do efeito de sentido gerado por um texto, por uma piada, o efeito de humor e assim por diante, né? Depois eu quero mostrar para vocês algumas questões de interpretação que envolvem leituras de imagens e depois a questão do discurso. Se vocês se lembrarem, a gente falou sobre essa questão do discurso, que diz respeito à ideia de que um texto conversa com a ideologia da sua época, né? Ele está conversando com as demandas, o que se discute naquele momento, né? Então eu queria ver esses assuntos com vocês por meio de exercícios, né? Que eu acho que é a melhor maneira. A gente ficar teorizando aqui não ajuda muito, mas então vamos dar uma olhadinha. Então, o que a gente chama de significado, passando um helicóptero aqui, o que a gente chama de significado está ligado àquela ideia de denotação. Então, vocês se lembram que para uma palavra, ou enfim, para alguma uma frase ou qualquer texto, para que ele tenha sentido, para que ele tenha significação, é necessário que ele tenha dois aspectos. Vamos lembrar só um negocinho importante aqui. Um que é o significante, né, que é a própria sequência de letras, sequência de sons, e o outro que é o significado, né? Então, o que é o significado de uma palavra? É o conceito ao qual ela nos remete, né? E aí a gente fala da palavra ou dos aspectos sonoros. A gente vai ver, eu vou deixar essa questão dos aspectos sonoros para nossa aula interativa, porque lá a gente vai conseguir ver isso por meio de um exercício. Isso está muito ligado à questão de poesia. Vamos dar uma olhadinha então. Eu trouxe aqui uma questão da Unicamp 2019, uma questão que vai exigir da gente isto daqui, o significado de um texto, né? O que o autor disse do ponto de vista estritamente textual, internamente ao texto, né? Então, essa daqui era uma questão da segunda fase da Unicamp 2019 e é um texto do professor Carlo Ginzburg, que se chama A Internet é um instrumento potencialmente democrático. Vamos ver o que ele vai dizer nesse texto. Primeiro, antes de ler o texto, vamos ver o que o exercício vai pedir. Ó. De que argumentos o autor se vale para refutar a afirmação de que a internet é um instrumento democrático? E explique por que a internet pressupõe professores em carne e osso.
Perceba que tanto a questão A quanto a questão B estão pedindo que a gente retire informações do texto, né? Então lembrem-se disso. Ela não está pedindo para a gente refletir sobre o efeito que o texto causa em seus leitores, né? Não há imagens envolvidas aqui. Também ela não está perguntando para a gente que relação isso tem com o nosso tempo, com as discussões que a gente faz sobre internet, sobre educação, sobre democracia, né? Então ela está perguntando uma coisa estritamente interna ao texto. Então a gente tem que ler o texto e aí vamos ver o que ele vai dizer. Alguém já escreveu que a internet é um instrumento democrático. Tomada ao pé da letra, essa afirmação é falsa. Eu gostaria de corrigi-la, acrescentando: a internet é um instrumento potencialmente democrático. Para fazer uma pesquisa, para fazer uma pesquisa navegando na web, precisamos saber como dominar os instrumentos do conhecimento. Em outras palavras, precisamos dispor de um privilégio cultural que é ligado ao privilégio social. As escolas precisam da internet, mas a internet precisa de uma escola onde o ensino real aconteça. A internet não apenas faz referência aos livros, mas pressupõe livros. A leitura fragmentada em palavras e frases isoladas do contexto integral sempre foi parte da leitura de cada um, mas o livro é um instrumento que nos ensina a dominar a extraordinária velocidade da internet. Para ser capaz de usá-la, você precisa aprender a ler devagar. Não consigo imaginar que alguém possa aprender sozinho, sem modelos, a prática profundamente artificial da leitura lenta. Daí a internet pressupor não apenas os livros, mas também aqueles que ensinam a ler livros, ou seja, professores em carne e osso, né? Um texto muito interessante em tempos de pandemia, em tempos de EAD, e que tem a ver com essa questão da valorização da carreira do professor. Mas a pergunta interessante que ele traz é: de que argumentos o autor se vale para refutar a afirmação de que a internet é um instrumento democrático, né? Então, logo no começo, ele já diz, isso é a tese dele, ó. Ele fala, alguém já escreveu que a internet é um instrumento democrático. E ele fala, essa afirmação é falsa, ou seja, ele está refutando essa afirmação. E ele traz para a gente uma outra afirmação, de que a internet é um instrumento que pode ser democrático, potencialmente democrático. E de onde que ele tira isso? Então, o argumento de que ele se vale está logo aqui, né? E depois ele vai usar o restante do texto para explicar esse argumento, de que para usar a internet é necessário que a gente tenha uma espécie de conhecimento prévio que a internet não dá, né? E que quem dá é a educação, que quem dá são as escolas tradicionais, os professores e assim por diante, né? Ele está dizendo que a internet ela dá para a gente uma leitura fragmentada. Só que para compreender leituras fragmentadas, a gente tem que ter aprendido antes a fazer a leitura de um todo, né? Então, o argumento de que ele se vale para refutar essa afirmação é de que a internet pressupõe um tipo de conhecimento prévio a que nem todos têm acesso, né? Então ele fala que precisamos, para que a internet atinja seu objetivo, né, de difusão do conhecimento, nós precisamos antes ter alguns pressupostos que são um privilégio social, né, que somente alguns têm. Para muitos que não têm acesso a esse conhecimento prévio, a internet não atinge o seu objetivo. Essa é a ideia. Explique por que a internet pressupõe professores em carne e osso. Também é uma questão que exige que a gente retire informações do texto, né? Então ele fala aqui, ó, ou seja, professores em carne e osso. Aqui está a expressão a que o enunciado fez menção. Então ele diz assim: não consigo imaginar que alguém possa aprender sozinho, sem modelos, a prática profundamente artificial da leitura lenta, né? Porque a internet ela traz informação num ritmo frenético. Então, mas antes, para a gente conseguir entender a informação num ritmo mais alto, a gente tem que ter aprendido antes
essa leitura lenta. Daí a internet pressupor não apenas os livros, mas também aqueles que ensinam a ler os livros, ou seja, professores em carne e osso. Então, ele está dizendo que os professores em carne e osso, respondendo já a questão, são pressupostos, são necessários para que a internet seja útil, porque são eles que ensinam esse, essa leitura lenta, que é o conhecimento necessário para que a internet seja realmente útil, né? Essa é uma questão interessante, ela envolve aí assuntos meio abstratos e tal, né? Isso é uma questão de segunda fase. Bom, aqui eu trouxe de novo os enunciados, eu ia responder aqui, né, mas já respondi lá no próprio exercício. Uma outra questão também da Unicamp, de primeira fase agora, que envolve isso daqui, né, o que a gente chamou de significado, que a gente chamou de conhecimento interno ao texto. Então ele colocou aqui para gente. Olhando assim, a manchete parece que o prejuízo já é enorme e a mineradora já contribuiu bastante com a sua parte, certo? Só que não. Esses 655 milhões gastos até agora correspondem a 1/30 do que foi homologado pela Justiça. Vamos ver, então, estava numa página do Facebook chamado Caneta Desmanipuladora. Então, a notícia da Folha de São Paulo era: tragédia de Mariana já custou 655 milhões para a mineradora Samarco. Né? Então está falando sobre aquele rompimento da barragem e tudo mais. E aí eles fizeram algumas correções aqui. Então ele colocou: tragédia de Mariana só custou 655 milhões para a mineradora Samarco até agora. E o comentário feito aqui na postagem explica melhor essas correções, né? Em relação ao post adaptado da página do Facebook Caneta Desmanipuladora, é correto afirmar que a desmanipulação, a substituição do já por só e acréscimo de até agora, explicita a tentativa do jornal de levar o leitor a pensar que, né? Olha que interessante essa questão. O que está em jogo aqui é o sentido dessas palavras que foram acrescentadas ou a palavra que foi substituída, né? Então, ainda falta muito a ser pago pela mineradora e há atrasos no pagamento. Não é verdade. Essa daqui é uma ideia trazida pela correção. O que o exercício pediu, que é a tentativa do jornal é qual, né? Não é mostrar que o valor já foi muito. Não, na verdade, quando ele usa esse já, ele está mostrando que o valor já é alto bastante, né? De que a Samarco teria pago uma grande parte do que devia e o prazo provavelmente está sendo cumprido. Pode ser, né? Vamos deixar essa aqui. A Samarco já quitou o que devia, conforme valor homologado pela Justiça. Essa está errada, né? Porque quando o jornal fala, veja que o enunciado deixou muito claro que o que interessa para a gente não são as correções feitas pela página do Facebook, mas a manchete do jornal tal qual ela foi escrita, né? Quando o jornal fala tragédia de Mariana já custou, existe aqui um implícito, uma informação implícita, que talvez custe mais, né? Então, essa ideia de que ela já quitou não se confirma. De que a mineradora não deveria arcar sozinha com a despesa da tragédia de Mariana. Também a gente não encontra respaldo para essa resposta no sentido de responsabilizar outra empresa ou outras pessoas. Portanto, considerando a tentativa do jornal, estamos falando de letra B, né? Essa questão aqui toca num assunto que eu quero comentar mais para frente, que é uma questão de pressupostos. Pressupostos e subentendidos. A palavrinha já, ela cria esse pressuposto de que a Samarco já teria pago grande parte do que deve, né? E aí o comentário da postagem fala que isso é uma pequena parte ainda, tá ok? Então, esses dois exemplos aqui são questões que pedem para a gente refletir sobre a denotação de palavras que já estão postas lá no texto.
E aí eu queria então falar sobre a questão do sentido, né? E o que que a gente entende como sentido ou efeito de sentido? É nada mais do que o efeito, do que o que se pretende causar na pessoa que lê, né? Então aqui a gente pode estar falando de efeito de humor, de efeito de indignação, de efeito de incompreensão, né? Um texto surrealista. Um texto surrealista, ele tem que tipo de conotação? Essa ideia do estranhamento, isso é um efeito de sentido, né? Que tipo de reação eu quero causar na pessoa que está lendo o texto? Então eu trouxe aqui uma outra questão da mesma prova da Unicamp 2019, que pedia, né, também de uma página do Facebook. Então essas tendências aí das redes sociais são muito importantes para a gente. E ele trouxe aqui a seguinte: uma página do Facebook faz humor com montagens que combinam capas de livros já publicados e memes que circulam nas redes sociais. Uma dessas postagens envolve a obra de Henri Thoreau, para quem a desobediência civil é uma forma de protesto legítima contra leis ou atos governamentais considerados injustos pelo cidadão e que ponham em risco a democracia, né? Então, ele já explicou para a gente aqui, deu um respaldo importante. Não desprezem nada do que o enunciado trouxe, nada do que está no enunciado está lá gratuitamente, né? Então, ele tem aqui a capa do livro do Henri Thoreau, que é A Desobediência Civil, e um meme da internet que diz: Miguel desenhou na parede e todo mundo já caiu em cima questionando ele, porque caderno ele tem. A justificativa dele para ter desenhado ali foi que não tem como desenhar no papel, porque a Dona Aranha subiu pela parede, não pelo papel. Realmente, né? E aí, percebam que quando a página do Facebook juntou esses dois textos, né? A capa do livro do Henri Thoreau, que fala, é um livro de política, que fala que é legítimo desobedecer leis que são injustas, né? E pegou o meme em que o Miguel desenhou na parede, né? Ou seja, ele estava desobedecendo uma lei, só que ele tinha uma justificativa, porque a Dona Aranha subiu pela parede, não foi pelo caderno, né? Então é injusto proibir de desenhar a Dona Aranha na parede, sendo que a música legitima o desenho na parede. E aí, olha bem o enunciado. O efeito de humor. Então, olha bem, se falou de efeito, estamos falando de a reação que o texto causa no leitor, né? O efeito de humor aqui se deve ao fato de que a montagem. Então, o que que gerou esse efeito de humor, essa reação? Você poderia dizer assim, é porque ele está fazendo, porque ele fez um desenho na parede. Tá, beleza, mas aí você está desconsiderando outros elementos do texto, né? Que é essa relação com a obra do Henri Thoreau. Então, vamos ver. O efeito de humor se deve ao fato de que ele refuta as razões para a desobediência civil com base na desculpa apresentada pela criança. Pelo contrário, né, ele colocou, ao relacionar o meme, a desculpa que o Miguel deu ao livro da desobediência civil, ele não está refutando, ele está reconhecendo que o ato de transgressão do Miguel de desenhar na parede é um ato legítimo, né? Apesar de ferir a uma regra. Ele antecipa uma possível avaliação negativa da desobediência sustentada pelo livro. Bom, essa daqui está completamente errada. Se a gente lê o enunciado, a gente vê que a desobediência ela nem sempre é negativa, né? Então ele fala uma possível avaliação negativa da desobediência sustentada pelo livro. Não, o livro defende que o protesto pode ser legítimo, a desobediência civil pode ser legítima. Essa daqui está completamente errada. O efeito de sentido é gerado porque ele equipara a montagem, né, equipara as razões da desobediência civil à justificativa apresentada pela criança. É exatamente isso, né? Então, lá no livro do Henri Thoreau, ele fala, olha, um ato de desobediência
é legítimo desde que ele seja justificado, porque ele está atendendo a uma regra injusta. E aí, a justificativa que o Miguel deu também, né? Ele está dizendo, olha, ele tinha toda a razão em desenhar na parede, porque a música diz que a Dona Aranha sobe pela parede, né? Então ele está equiparando, comparando, está aproximando as razões da desobediência civil com as razões apresentadas pela criança, né? Vamos ver. Ele contesta a legitimidade da desobediência civil defendida por Turreau. Bom, que o Henri Turreau defende que um protesto, uma desobediência pode ser legítima, isso é verdade. Agora, o meme do Miguel aqui não contesta isso. Pelo contrário, reafirma isso, né? A desobediência pode ser legítima desde que eu tenha uma razão para isso. Tá claro? Bom, e aí eu queria mostrar para vocês algumas questões que envolvem imagens, né? Para quem estiver preocupado com FUVEST, eu queria que vocês observassem, quando vocês pegarem as provas anteriores, de anos anteriores da FUVEST, queria que vocês observassem a primeira questão da prova da segunda fase. A primeira questão da prova da segunda fase, nos últimos 10 anos, sempre segue o mesmo padrão. Ele dá uma imagem, um texto e pede para a gente correlacionar essas duas coisas. Eu quero mostrar, inclusive, aqui para vocês, dois desses casos, né? Então, até agora, a gente falou da diferença entre significado, que está ligado à denotação, ao sentido dicionarizado de uma palavra, e a conotação, ou sentido, né? O que se pretende com um determinado texto, né? Típica questão de Enem também, essa ideia do efeito de sentido, né? Que tipo de reação a pessoa que produziu o texto pretende, ou ela pretendeu quando produziu aquele texto, tá? E aí, leituras de imagem, eu queria mostrar para vocês, então, que, na verdade, a gente pode ter leituras de imagens isoladas. Aqui, uma atenção especial às questões de artes do Enem, né, que tendem a ser questões não muito tranquilas, e imagens relacionadas a textos, né? E aí pede para a gente correlacionar essas duas coisas. Basicamente, a ideia é a gente encontrar elementos, tanto na imagem quanto no texto, que concordam, que se reafirmam, né? Trouxe aqui exatamente uma questão de segunda fase da FUVEST, né, 2016, e ele diz assim: compare os diversos elementos que compõem o anúncio e atenda ao que se pede. Quando ele fala os diversos elementos, obviamente eu tenho aqui uma imagem e um texto, né? E ele diz, veja que tem umas coordenadas geográficas, né? Sul, oeste e a localização, Campo de Soja, Mato Grosso do Sul. E o seguinte texto: conhecer profundamente os negócios de nossos clientes é só o primeiro passo que nos permite oferecer sempre respostas mais rápidas, proporcionar decisões mais assertivas e alcançar melhores resultados. X é o nome da empresa, né? É diferente quando você conhece. Eu esqueci de colocar o enunciado aqui, devia ter colocado. O enunciado dizia, o enunciado da imagem dizia que isso era propaganda de uma instituição financeira, tá certo? Isso era importante para a gente. Letra A. Considerando o contexto do anúncio, existe alguma relação de sentido entre a imagem e o slogan? É diferente quando você conhece? Explique, né? Então, olha bem, é a propaganda de uma instituição financeira. Quando ele fala, qual é a imagem? Pediu para a gente correlacionar a imagem com o slogan. A imagem é a pegada de um sapato social. A gente sabe onde essa pegada está, né? Num campo de soja, mas é o de um sapato social. E a pergunta é diferente quando você conhece, né? O slogan é esse. Que relação de sentido a gente pode estabelecer entre essas duas coisas? Primeiro, tomem cuidado com esse tipo de questão. Muitas vezes a gente se enrola nesse tipo de questão porque
na redação a gente não consegue ser muito claro, né? Então, olha que interessante, ele pediu para a gente encontrar o sentido da imagem, o sentido do slogan e correlacionar esses dois sentidos, né? Então, uma resposta possível, vou fazer aqui junto com vocês. Vou colocar assim, ó. A imagem apresenta um sapato, ou melhor, uma pegada de um sapato social em um campo de soja, né? A gente sabe que é um campo de soja por causa aqui da localização. Ponto. O slogan defende a tese de que o conhecimento, ou melhor assim, de que conhecer melhor o cliente proporciona um atendimento mais adequado. Beleza, fiz aqui uma reflexão sobre a imagem, uma reflexão sobre o slogan. Agora eu tenho que correlacionar esses dois, né? Então a ideia aqui seria a seguinte: ao apresentar a pegada, a publicidade, a propaganda, vou colocar propaganda, confirma, então o efeito de sentido é esse, é o de confirmação. Confirma o slogan ao mostrar que a instituição financeira está presente, essa palavrinha-chave, né, a ideia da presença, está presente onde o cliente está, né? E o cliente, nesse caso, a gente sabe que é aqui um agricultor, uma empresa de agronegócio, provavelmente, né? E aí a letra B. A inclusão no anúncio dos ícones e algarismos que precedem o texto escrito tem alguma finalidade comunicativa? Explique. Sim, né? Então não vai dar espaço aqui para a gente responder, mas eu vou responder aqui oralmente. Então, sim. Qual que é a ideia? A ideia é de afirmar que a instituição financeira conhece com exatidão, daí os números, a ideia de exatidão, o efeito de sentido. Lembrando aqui da noção de efeito de sentido, que a presença dos números quer trazer essa ideia de exatidão, né? Que a instituição financeira conhece com exatidão a localização do seu cliente. E ela defende a tese de que conhecer o cliente, conhecer onde o cliente está, proporciona um atendimento melhor, né? Então, palavrinha-chave aqui nessa letra B é a ideia da exatidão, porque o efeito de sentido que se procura produzir com os algarismos, com os numerais em geral, é essa ideia, né? Uma outra questão que vai no mesmo sentido aqui, também da FUVEST. Esse daqui tá errado, gente, não é 16, eu acho que é 17. Agora eu coloquei errado aqui. Então ele colocou: examine a propaganda. A digital de cada um faz a diferença. Venha para a biometria, cadastre suas digitais. Né? Aqui eu só peguei a letra A, também exercício de segunda fase, porque a letra B era de um assunto de gramática. Considerando o contexto da propaganda, existe alguma relação de sentido, igualzinho a questão, entre a imagem estilizada dos dedos e as palavras digital e diferença? Olha que interessante. Essa questão ela é interessante porque você tem que saber aqui o sentido denotativo de digital e diferença, tal qual elas foram usadas aqui no texto, e ao mesmo tempo você tem que perceber qual é o efeito de sentido, tá? Ao mesmo tempo uma questão de significado e uma questão de sentido, né?
Eu quero saber a relação de sentido que se pretende na comparação dessas duas coisas. Então, qual que é a ideia? Vamos formular juntos uma resposta aqui? Então, vamos dizer assim, ó, a imagem, de novo, ó, vou primeiro falar sobre a imagem, apresenta dedos ou melhor assim, estilizados, para usar a mesma palavra do enunciado, né? Dedos estilizados que representam indivíduos com características físicas particulares, diferentes, né? Cada um é diferente do outro, né? Aí a gente vai colocar a palavra, a digital de cada indivíduo. Bom, voltando aqui. A digital de cada indivíduo é, como se sabe, vamos colocar assim, é como se sabe, diferente de todas ou de todos os outros. Né? Ela é particular de cada indivíduo. Por isso, aí qual que é a relação de sentido? Há uma relação de confirmação entre a imagem, vou colocar entre parênteses, de características individuais e as palavras digital e diferença. Né? Então a ideia aqui é exatamente essa, de que a digital de cada indivíduo é diferente da de todos os outros, daí a relação entre com a palavra diferença, e o fato de as imagens ali apresentarem pessoas com características físicas distintas confirma essa ideia. Tá claro? Bom, e o último assunto aqui, a última maneira, né, como essas questões, esses níveis de interpretação, esses níveis de expressão podem aparecer para a gente, tem a ver com a noção de discurso, né? E aí o que a gente entende como discurso? É o que se discute naquela época, é o pensamento de uma determinada época. Esse tipo de questão é muito ligado às questões de literatura, né? Por isso que o professor de literatura muitas vezes apresenta para a gente o contexto histórico, o que se discutia naquela época e tal. Por quê? Porque basicamente os textos são representações de discussões feitas naquele momento, né? Então eu trouxe aqui uma questão do Enem 2019 que diz o seguinte, ó, é um texto do Marinetti, né, do Manifesto Futurista, e ele colocou lá, número 1, nós queremos cantar o amor ao perigo, o hábito da energia e da temeridade. A coragem, a audácia e a rebelião serão elementos essenciais da nossa poesia. A literatura exaltou até hoje a imobilidade pensativa, o êxtase, o sono. Nós queremos exaltar o movimento agressivo, a insônia febril, o passo de corrida, o salto mortal, o bofetão e o soco. Nós afirmamos que a magnificência do mundo enriqueceu-se de uma beleza nova, a beleza da velocidade. Um automóvel de corrida, opa, um automóvel de corrida com seu cofre enfeitado com tubos grossos, semelhante a serpentes de hálito explosivo. Um automóvel rugidor que parece correr sobre a metralha é mais bonito do que a vitória de Samotrácia. Então, a rejeição da arte clássica e a ideia da velocidade. Lembra do futurismo, né? Nós queremos entoar hinos ao homem que segura o volante, a tecnologia, cuja haste ideal atravessa a Terra, lançada também numa corrida sobre o círculo de sua órbita. É preciso que o poeta
prodigalize com ardor, Fausto e munificência, para aumentar o entusiástico fervor dos elementos primordiais. E aí, o documento de Marinetti, de 1909, né, é importante a gente lembrar disso, propõe os referenciais estéticos do futurismo, que valorizam a. Então, o que essa questão está exigindo da gente? Que a gente conheça o que se discutia dentro desse movimento, né, que é o futurismo, e é o movimento dentro do qual esse, esse texto foi produzido e ele é expressão desse movimento, né? Então vamos ver. Composição estática, errado, né? Ele defende a velocidade. Inovação tecnológica, pode ser. Suspensão do tempo, não é verdade, né? É a ideia de se voltar para o futuro, não a ideia da suspensão do tempo. Isso a gente pode encontrar, por exemplo, no surrealismo, né? Retomada do helenismo, né? O que a gente entende por helenismo? A arte clássica, a arte grega, não é verdade? Ele rejeita, né, a arte clássica e manutenção das tradições, exatamente o contrário disso. Então, inovação tecnológica. Percebam que o que esse exercício exigiu da gente? Que a gente correlacione o texto com o momento e o contexto em que ele foi produzido, o discurso em que ele está inserido, né? Bom, e aí eu trouxe uma outra questãozinha aqui, da FUVEST do ano passado, que deu essa capa da revista super interessante. Então, olha lá, Paranoia. E aí você tem ali uma figura, né? Eu trouxe essa questão porque ela toca em dois problemas que eu abordei com vocês aqui nessa aula. A letra A vai falar de um nível de interpretação, a letra B vai falar de outro nível de interpretação. Então, olha bem, a letra A está pedindo para a gente simplesmente aquilo que a gente chamou de significado, né? Então, olha, indique o duplo sentido presente na manchete da capa da revista, explicitando os elementos linguísticos utilizados, né? Então, olha que interessante. O que está em jogo aqui não é o efeito que esse texto aqui quer causar na gente, né? Mas qual é a intenção do autor? O que ele quis com essas palavras, né? E aí o duplo sentido. Então, o que a gente vai dizer? Que o título faz referência à palavra, ao substantivo paranoia, né, que é o tema da revista, e ao mesmo tempo faz referência a a uma tentativa de bloquear, né, esses sentimentos considerados paranoicos, né? Por quê? Porque a vírgula faz com que a palavra noia seja entendida como um vocativo. Percebe que o que está em jogo aqui é o sentido interno do texto, né? Então, um dos sentidos, veja que ele pediu para a gente falar do duplo sentido. Um dos sentidos é o substantivo paranoia, né? No seu sentido, na ideia de algo que incomoda os nossos pensamentos. E o outro sentido é uma ordem, né, um verbo no imperativo e um vocativo, dando indicações de como bloquear, de como, não queria usar o verbo parar, mas de como cessar esses sentimentos, tá certo? E a letra B diz respeito à leitura de imagens, né? Então, como eu disse para vocês, a FUVEST sempre vai nesse sentido, né, na segunda fase, de correlacionar imagem com texto verbal. Então, explique como a imagem e o texto se combinam na construção do sentido, né? Nos exercícios que eu fiz com vocês sobre imagens, percebem que ele pediu assim, qual a relação de sentido? E a gente já disse, a relação de sentido é de concordância, é de combinação. Aqui ele já deu no enunciado que eles se combinam, ele só quer que a gente explique como. Então a gente vai dizer que as paranoias ou os distúrbios psicológicos, psiquiátricos, geram algum tipo de incompreensão dos sentimentos, algum tipo de bagunça mental, né? Essa é a ideia da palavra paranoia.
E essa ideia é confirmada pela cabeça do indivíduo aqui toda rabiscada, né? Então a ideia de uma desorganização mental, de uma desorganização de pensamentos, de uma bagunça mental, de um descontrole, de um descompensamento. Essas palavras são palavrinhas-chave que tem que dar nessa resposta. Então esse descontrole, esse desequilíbrio estão contidos tanto na palavra paranoia quanto no desenho aleatório ali da cabeça da personagem que foi representada. Tranquilo? E uma outra questão aqui, já para a gente falar, né? Lembra que eu comentei com vocês que o aspecto sonoro também está ligado ao significado? Essa daqui é uma questão da FUVEST, também da primeira fase, da FUVEST 2019, que diz assim: examine a tirinha. Protocolo, protocolo, protocolo. Você tem dois olhinhos aqui. Ó. Protocolo, protocolo, protocolo. Os dois olhinhos. E aí você vê os cavalos andando. Ele fala: o que foi isso? Se quiser que repita, tecle 2. Olha bem. Letra A. De que maneira o terceiro quadrinho, né, este daqui, contribui para a construção de humor da tirinha? Então, olha que interessante. Está em jogo aqui, vocês vão entender já, uma questão que tem a ver com o aspecto sonoro, né? E está em jogo também uma questão de sentido, né? De efeito, de reação que esse terceiro quadrinho causa no leitor, tá certo? Então, olha que interessante, a gente vai dizer o seguinte: o terceiro quadrinho usa a palavra protocolo como uma onomatopeia. Lembram do conceito de onomatopeia? Como uma onomatopeia que reproduz o cavalgar de cavalos, né? O andar de cavalos, né? Que reproduz o ruído do cavalgar. Beleza. Além disso, qual que é a ideia que ele quer mostrar aqui, né? De que essa quantidade de protocolos meio que atropela, a gente pode usar exatamente essa palavra, atropela o indivíduo, né? E olha a letra B. A que contexto se relaciona o último enunciado da tirinha? Então aqui é um conhecimento externo, né? A gente tem que saber que ele está relacionado às ligações telefônicas com gravações né? Com gravações automáticas, vamos colocar assim. E aí a ideia do protocolo e a série de protocolos que a gente assina, que a gente anota quando faz ligações desse tipo. Tá certo? Bom, isso é o que eu queria mostrar para vocês. Na nossa aula interativa, a gente vai fazer os exercícios do poliedro referentes a esses assuntos e vai comentar mais algumas coisinhas, tá bom? Um beijo, meninos. Boa semana.